Cura, e hoje eu quero falar com você sobre o linfoma não Hodgkin. Seja bem-vindo. Eu comecei mais cedo a minha live hoje por conta de outras atividades que eu vou desenvolver, mas nunca deixando de estar presente ao vivo aqui com você e de trocar ideias e de trazer esperança, quem sabe, e oportunidades para que você tenha uma vida mais saudável durante o câncer. Sempre ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, com a oportunidade de você interagir diretamente comigo aqui pelo Instagram. Você pode escrever um comentário, você pode também dividir tela comigo para perguntar, para compartilhar a sua experiência, porque eu acredito que essa comunidade ela possa cada vez mais crescer e ajudar quem mais precisa, que são os pacientes que receberam o diagnóstico de câncer. Eu já tive essa doença, lido com ela há 29 anos, completo esse ano 29 anos, um câncer raro, um câncer genético, e estou aqui em pé para te ajudar a aumentar a sua chance de cura por meio da nutrição, nunca excluindo o tratamento médico e muito menos as bênçãos de Deus, que é quem eu acredito. Então, valorizando um pouquinho essa questão do linfoma Hodgkin, que eu fazendo um feedback das minhas lives, eu ainda não tinha falado sobre esse assunto. O linfoma não Hodgkin, acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é uma doença que pode acometer também crianças, assim como a leucemia. Se eu falo de íngua, né? A gente sempre fala assim, eu tô com a íngua dolorida, né? A gente tem os famosos linfonodos. Essa íngua é o famoso linfonodo. Se você sente coceira, se você tem febre e essa íngua, né? Ou seja, esse linfonodo que fica embaixo do braço, fica aqui no pescoço e ao longo da região central do seu corpo, em especial, essa parte do seu corpo é o sistema linfático. Se ela inflama, né? Se você está dolorido, se você está com coceira e se você está com febre, procure urgentemente um médico, que isso é um dos sinais que talvez isso possa ser um câncer. Eu desejo que caso você tenha sintomas isso não seja, mas eu não posso avaliá-lo, eu não posso falar se isso é câncer ou se isso não é. Então é importantíssimo que você busque o mais rápido o médico. Linfoma não Hodgkin, ele tem o linfoma o linfoma indolente, e esse linfoma indolente ele tem essa propriedade de ser mais lento, o crescimento dele é mais lento. E no caso do agressivo, esse agressivo ele é extremamente rápido, extremamente intenso. Então, o diagnóstico precoce é uma das principais armas para que a gente possa atingir o máximo da cura que existe. Se você conhece alguém que tem essa situação, se algum parente seu apresenta esses linfonodos, ou seja, as ínguas estão doloridas, estão incomodando, você está com febre, você tem coceira naquele local, ou qualquer uma dessas três situações, acho que vale a pena um olhar médico para que você tire da sua mente se você tem essa doença ou não. Quando a gente faz o diagnóstico precoce de todos os cânceres, é muito menos doloroso para o paciente e é muito mais rápido para que a gente possa oferecer um tratamento de qualidade. Bom dia, Josi, como é que você está? Tudo bem? Hoje eu estou falando do linfoma não Hodgkin. Existe o linfoma Hodgkin, que eu já falei em outra live anterior, e o foco é a gente trazer informações de qualidade para que você possa ter cada vez mais oportunidade de cura, uma oportunidade de ter mais saúde. Então, qual que é o olhar que eu quero desenvolver durante essa live junto com você? É um olhar de cuidado, porque nas duas situações, tanto o linfoma não Hodgkin indolente e o linfoma Hodgkin agressivo, os dois eles são submetidos à quimioterapia. Claro, quimioterapias específicas, quimioterapias exclusivas para esses tratamentos, mas que a nutrição ela faz um papel extraordinário para evitar que você não colha os benefícios da quimioterapia. Já é sabido que a quimioterapia
ela tem a possibilidade de matar o câncer, de destruir o câncer, é como fosse um veneno contra o câncer, mas se você não tem alimentação adequada, todo tratamento médico, ou o melhor tratamento médico do mundo, ele perde o efeito. E falando de perder o efeito, eu gosto muito de frisar a questão seguinte: o câncer é muito complexo. Eu fiz uma divisão, na verdade a medicina fez essa divisão entre câncer indolente, que ele seria o linfoma não Hodgkin mais lento, e o agressivo, que seria mais rápido. A gente tem 40 subtipos de linfoma não Hodgkin. Hodgkin, que foi a pessoa que deu nome ao linfoma, todos aqueles linfomas que não eram de Hodgkin, eles eram chamados de não Hodgkin, e existem mais de 40 subtipos. O médico, para fazer essa avaliação, ele retira um pequeno tecido daquele linfoma, manda para análise e verifica qual desses 40 representa o linfoma não Hodgkin. Alguns precisam de um tratamento precoce, que é o agressivo, né? Ou seja, o mais rápido possível, e o indolente ele demora um pouco mais para que ele possa avançar. Lembrando que quando a gente fala em avançar, eu falo em metástase, e metástase é a primeira causa de morte no câncer. Então, quando a gente consegue controlar esse câncer por meio do diagnóstico precoce e também por meio da quimioterapia, a chance de você atingir a cura ou do seu familiar é muito mais alta. E para que você possa colher melhores benefícios da cura, não importando se você está no hospital público ou particular, o grande diferencial que a gente tem visto é a nutrição. A nutrição que tem trazido essa possibilidade de você conseguir cada vez mais colher benefícios melhores desse tratamento. A quimioterapia não é exclusiva para os dois tipos de linfomas. A gente tem até situações de personalidades famosas que tiveram a doença, né? E eu falo delas porque elas falaram isso na mídia. Eu normalmente não falo de quem teve câncer sem a pessoa ter se exposto, que foi a ex-presidente Dilma e foi o ator Gianecchini, foram dois que tiveram o linfoma não Hodgkin. Eu sei que no começo da live eu falei que ele atinge crianças, mas também ele atinge outras pessoas, atinge idoso, atinge adulto, adolescente, assim por diante. Como a gente sempre fala, o câncer ele é democrático, né? Infelizmente, porque ele acaba atingindo tanto criança, adolescente, adulto, idoso, ele atinge qualquer grupo, qualquer sexo, qualquer raça, qualquer país, qualquer ser vivo, né? Infelizmente, o câncer tem essa possibilidade de acontecer e de aparecer. E quando se fala de quimioterapia, um dos pontos importantes que eu sempre gosto de frisar, e poucos pacientes muitas vezes acabam seguindo essa sugestão ou essa orientação, em relação a algumas proibições. Então já é sabido que não é indicado para o paciente que faz quimioterapia que ele consuma alimentos crus, no caso de carnes, né? Se for fruta, verdura e legume higienizada, tudo bem. Não é indicado para o paciente que faz quimioterapia que ele consuma queijos com fungo, queijo gorgonzola, queijo brie, queijo camembert, exatamente porque esses queijos eles podem trazer um risco de intoxicação para esse paciente, e o paciente com quimioterapia que faz o tratamento, ele pode ter a imunidade baixa. Os próprios fungos eu tenho orientado para não consumir, shiitake, shimeji, cogumelo do Porto ou qualquer outro tipo de cogumelo, kefir, kombucha, sachês de probióticos também que são vendidos a rodo na farmácia, não são indicados para pacientes que estão fazendo a quimioterapia ou até mesmo tendo um olhar mais cuidado com procedimentos oncológicos. Importante que você converse com o seu nutricionista e ele faça a indicação expressa de que realmente você precisa tomar aquele sachê de probiótico ou aquela bebida com probiótico, exatamente porque ela pode trazer risco para a sua saúde. E o câncer não espera, a gente não pode brincar com uma doença complexa
e séria como é o câncer, mas existe a informação que pode trazer mais vida e mais qualidade para você nesse momento. E se a gente fala principalmente, né, não provavelmente, principalmente da alimentação, existe um medo muito grande no consumo de fruta, verdura e legume, porque receberam agrotóxico, mas eu não me preocupo com o consumo de fruta, verdura e legume por conta do agrotóxico, de forma alguma. Por sinal, a Organização Mundial de Saúde, o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, eles preconizam o consumo e as pesquisas demonstram, e a atividade clínica que eu desenvolvo também demonstra o quanto esses alimentos são promotores de saúde e reguladores do bom funcionamento intestinal. O paciente, quando faz quimioterapia, ele tem, de forma geral, um desarranjo do funcionamento intestinal. Então, alguns pacientes têm diarreia, outros pacientes têm prisão de ventre, e sem o consumo adequado de alimentos in natura, como esses que eu falei, fica muito mais difícil você fazer o paciente colher benefícios dessa alimentação. Então, esses alimentos, quando higienizados, eles são importantes. Quando eu falo de higienização, eu falo do uso do hipoclorito de sódio, né? Então, vende em tubinhos hipoclorito de sódio e a orientação específica, ou a famosa água sanitária, sendo que essa água sanitária tem que estar escrito que é permitido para o uso de higienização de fruta e verdura e legume. Quando estiver escrito, é indicado 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, deixa esses alimentos imersos ali dentro durante 15 a 20 minutos, joga fora essa água com esse cloro e depois em seguida você coloca uma nova água para limpar o cloro desse alimento. Eu sei que muitos protocolos de hospitais oncológicos, eles têm falado sobre o não uso de frutas com casca fina, né, com pele, porque a pessoa come ela diretamente, mas eu faço essa preconização porque muitas vezes a pessoa não sabe que se fizer uma boa higienização, ela não tem problema. O problema é quando as pessoas não fazem higienização. Existem até protocolos de hospitais infantis que falam que a mãe, para oferecer fruta para a criança, tem que ser fruta cozida, porque indiretamente ela vai saber que o cozimento matou essas bactérias e qualquer chance de intoxicação. Eu prefiro trazer a informação integral, real, para que você tome esse cuidado de higienização e ofereça alimentos nutritivos para o seu filho ou para a pessoa que você ama, que está dentro da sua casa. Então, eu acredito que a informação é a principal arma para oferecer mais liberdade. Muitas vezes, se você fala para uma criança comer uma maçã cozida, uma fruta cozida, ela não vai nem comer. E aí a gente vai piorar a oferta de nutrientes e a saúde intestinal. Então, eu prefiro fortalecer a higienização correta e você decide se vai fazer a higienização ou não. Se fizer, ótimo, consuma esse alimento, fruta, verdura e legume, mas se não fizer, também não indico. Também não é indicado comer ele cru. Então, acho que esse ponto é bem importante, é bem necessário para que você possa colher mais benefícios de uma alimentação saudável. E se a gente fala de alimentos, né, em especial alimentos carnes, as carnes de forma geral, seja gordas ou magras são liberadas, frangos são liberados, ovos são liberados, peixes são liberados, contanto que esse alimento esteja cozido. Alimento cru, além de você não absorver todos os nutrientes especiais que tem nele, em especial a proteína, você tem uma chance de intoxicação alimentar e para quem tem baixa imunidade, isso pode ser a morte. Então sempre eu friso e valorizo o cozimento adequado desses alimentos para absorver mais proteína, no caso das carnes, e também para que você possa evitar uma intoxicação alimentar. Esses 2 pontos são fundamentais. E falando de alimentos ricos em ômega 3, eu gosto muito de frisar o consumo da sardinha, que é um alimento que pode ser consumido cozido e oferece uma quantidade boa de ômega 3. Existe a opção de sardinha enlatada, você joga fora o óleo e pode consumir,
Muitas pessoas falam, poxa, mas sardinha enlatada não é um processado, não é um alimento ruim. Ruim é uma pessoa não consumir peixe durante o tratamento de câncer. Isso é ruim, porque quando você consome ela enlatada, ela já está cozida, ela já está pronta para o consumo, e você muitas vezes tem mais facilidade de ter acesso a essa sardinha cozida do que tem a possibilidade de comer uma sardinha que você pegou com um pescador na praia ou pegou essa sardinha congelada ou refrigerada no supermercado. Então, o mais importante, na minha visão, é que você tenha acesso ao alimento. Esse é o ponto principal. Lembrando que o ômega 3 vai ser importante para a imunidade, vai ser importante para a concentração, vai ser importante para a memória e vai ser importante para evitar um dos principais efeitos do câncer, que é o efeito inflamatório. Obesidade, diabetes, câncer são doenças que causam efeito de inflamação no seu corpo. Quando você consome um alimento anti-inflamatório, que no caso a gente tem nos peixes, salmão, atum em especial tem essa propriedade, eu vou reduzir essa ação inflamatória da doença. Eu vou muitas vezes ajudar um paciente que está sem apetite por conta desse processo inflamatório do câncer a reduzir esse efeito e muitas vezes ajudar essa pessoa a consumir mais alimentos. A gente sabe que durante a quimioterapia, para alguns casos, a redução do peso é muito intensa. E reduzir peso, olha que coisa incrível, também pode reduzir a sua imunidade. E o que a gente não quer nesse momento é que a sua imunidade seja reduzida. O que a gente precisa é que você tenha uma boa imunidade, lembrando que baixa imunidade impede o médico de fazer o tratamento correto com você, o tratamento de excelência. Por isso que eu falo que o principal ponto para aumentar a chance de cura de um paciente em tratamento é uma nutrição correta. Sem a nutrição correta, dificilmente uma pessoa consegue atingir os melhores benefícios da cura e as melhores porcentagens de cura. Exatamente porque se ele tiver com baixa imunidade, isso tem uma relação com a nutrição e ele provavelmente não vai fazer quimioterapia. Se ele tiver anêmico, isso tem uma relação direta com a nutrição e ele provavelmente não vai fazer quimioterapia. Se ele tiver trombose e não tiver uma boa nutrição, isso vai interferir no tratamento médico dele. Muitas vezes, e infelizmente, a pessoa morre de trombose e não de câncer. Não que seja adequado ou bom morrer de câncer, mas a gente quer que essa pessoa tenha todas as condições para se curar dessa doença e por conta de uma nutrição apenas saudável, ele acaba morrendo. E não basta ser saudável, tem que ser específico. Eu sempre pontuo, desde as primeiras lives que eu fiz aqui nas redes sociais sobre câncer, a necessidade de consumir mais proteínas. O brasileiro consome pouca proteína, o brasileiro tem medo de comer carne de boi, achando que a carne de boi vai causar câncer, e não existe prova científica que carne de boi, carne de carneiro, carne de ovelha, carne de cabra causam câncer. Isso é falso, isso não acontece. Então, eu tenho visto o contrário, pessoas que têm o hábito de comer fígado, sempre lembrando, cozido, fígado de boi ou fígado de galinha, e que tem o hábito de comer carnes vermelhas, além de combater a anemia, ajudam muito a melhora da imunidade e na recuperação desse paciente. É comum muitas vezes a gente perceber pacientes anêmicos que recebem bolsas e bolsas de sangue exatamente porque não tem uma boa alimentação. Eu sei que você talvez esteja falando que a quimioterapia, a radiocirurgia podem indiretamente interferir para a pessoa ter anemia e o próprio câncer também faz essa interferência. Não estou retirando essa situação, eu estou apenas fortalecendo que o grande aliado para que a gente não deixe o seu corpo ficar anêmico é a nutrição, é o consumo adequado de proteína junto com ferro, junto com vitamina B9 e B12. As três principais deficiências de anemia que existem são anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro, e anemia megaloblástica, que pode ser, ora, por vitamina B12 ou B9. Então, a gente acaba oferecendo alimentos ricos nas duas vitaminas, exatamente para que você não sofra desse problema e não deixe de fazer o tratamento.
Eu já atendi pacientes que antes de ter contato comigo tomaram 8 bolsas de sangue em um mês e não melhoraram a questão da anemia. Exatamente porque eu estou apenas vendo a casca, a parte externa. Eu estou tratando só o problema de forma superficial. Eu preciso tratar a raiz do problema. E a raiz do problema, em muitos casos de anemia, é uma alimentação deficiente em alimentos ricos em ferro. Eu sempre gosto de destacar o consumo do fígado de boi ou de galinha, que são alimentos nutritivos, são alimentos saudáveis, mas muitas vezes existe um rótulo de que o fígado ele é responsável por metabolizar muita coisa e tem muita porcaria dentro do fígado. É bobagem isso. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura, ele faz análise inclusive de metal pesado na presença do fígado. Metal pesado, agrotóxico, anti-inflamatórios que podem ser, que bois indiretamente acabam utilizando durante a sua vida, e a gente não encontra substâncias que estejam presentes nesse fígado e possam fazer mal para você. Isso é tão forte que, além de ajudar os pacientes que consomem fígado, e eu tenho feito isso, a melhorar a questão da imunidade e da anemia, quando a gente faz uma avaliação sobre substâncias que estão presentes no fígado, existem enzimas hepáticas que demonstram lesões no fígado, a gente não vê essa lesão no fígado por conta do consumo desse alimento. Então, ou seja, eu tenho um dado científico e eu tenho um dado prático de que o consumo de fígado é seguro para a população de forma geral e também para a população que apresenta o câncer. Então, acho que esse foco, esse olhar é muito importante para você que está me acompanhando agora, exatamente porque a gente pode mudar a história dos pacientes com câncer no Brasil. Para que essa mudança possa acontecer, você é o maior diferencial, você é a principal pessoa para que isso aconteça. Eu desejo que no Brasil as pessoas não morram por câncer. Eu desejo que no Brasil cada vez mais se faça o diagnóstico precoce e se busque alimentação específica, alimentação adequada para você aumentar a sua chance de cura. O linfoma não Hodgkin tem cura, mas ele depende de você para que você atinja essa cura. Sem o seu olhar, sem a sua presença, dificilmente a gente vai conseguir atingir cura de qualquer tipo de câncer ou qualquer tipo de doença. Infelizmente, eu gostaria que fosse mais fácil curar o câncer, que fosse mais simples curar o câncer, mas não é simples, não tem chá milagroso, não tem alimento milagroso, e se tiver, desconfie, provavelmente é alguém querendo vender essa ideia para você e colocando a sua vida em risco, o seu bem mais precioso vai ser colocado em risco. Bom dia, Roberta, tudo bem? Então, a ideia especial hoje da live era essa, trazer um pouco desse olhar do linfoma não Hodgkin. À noite a gente tem mais uma live que é Saindo da Caixinha e você está totalmente convidado para assistir, para fazer as suas perguntas no Story. Eu sempre deixo uma oportunidade para que você tire suas dúvidas, para que você faça comentários, para que você coloque a sua posição em relação ao seu tratamento. E o nosso perfil está atingindo vários países, eu estou muito contente. Outra live que eu fiz na segunda-feira, anteontem, tinha uma paciente que estava no Japão, né? Por sinal ia fazer cirurgia lá com câncer. Temos pessoas em Portugal, temos pessoas na Austrália, temos pessoas nos Estados Unidos. No Brasil é o principal local onde as pessoas assistem o conteúdo, mas eu quero que você pegue esse conteúdo e divulgue para alguém que esteja com câncer, alguém da sua família, alguém que você ama, porque é possível fazer diferença na vida dessa pessoa se a gente entender o que é essa doença e se a gente tratar com carinho essa parte nutricional. O que mais falta para os 6 milhões de pacientes com câncer no Brasil é uma nutrição de excelência. Os 6 milhões de pacientes com câncer no Brasil não têm, e infelizmente os novos que virão, não por minha vontade, os novos que virão
estão pouco atentos em relação à nutrição. Eles só fica focado na questão do tratamento quimioterápico, radioterápico e cirúrgico, que são essenciais para que a gente atinja a cura, não nego isso em hipótese alguma, de forma alguma, mas sem a nutrição, essa chance de você aumentar a sua cura vai ficar muito mais dolorosa, vai ficar muito mais difícil, tá bom? Então, agradeço o seu tempo por ter ficado aqui comigo, agradeço a sua presença. Hoje a live eu comecei mais cedo por conta de outros compromissos que eu vou desenvolver, mas eu sempre estou cumprindo o meu papel de estar ao vivo com vocês aqui pelas manhãs, segundas, quartas e sextas, e às quartas-feiras à noite também. E no Story eu sempre coloco algum comentário, alguma observação do meu dia a dia ou de situações de pessoas que têm dúvidas sobre a nutrição e o câncer. Então vou aproveitar para encerrar a live aqui pelo Facebook, encerrando a minha live pelo Facebook, encerrando aqui pelo YouTube também, vamos encerrar pelo YouTube, e aproveito também para que eu possa encerrar aqui pelo Instagram. Desejo um excelente dia.